Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante que fala do anticristo e seu reinado abominável. Isso está contido lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Então nós vamos fazer uma breve análise desse assunto muito interessante. Já no capítulo 7, no vídeo anterior, nós abordamos essa questão onde fala do anticristo como um chifre pequeno. E no capítulo 8 também menciona essa questão do chifre pequeno, ou seja, entendemos desta forma que existe um paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, sendo que o capítulo 8 amplia um pouco mais o tempo da profecia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o desejo no coração em compartilhar a tua palavra com os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que porventura acessarem este canal. Oramos agradecidos, certo que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, vejamos o que a Bíblia vai nos dizer, alguns versos específicos que vai tratar deste assunto. No capítulo 8, começa no verso 1, dizendo assim: No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. Ou seja, lá no capítulo 7 está contido esta visão que está mencionado aqui no verso 1. Vejamos agora o que diz no verso 3, diz assim, ó: Então levantei os olhos e vi, diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Portanto, Daniel viu lá no verso 1, teve uma visão, e no verso 3 está descrito que ele viu um carneiro com 2 chifres, sendo que um era mais alto do que o outro, e o último subiu, o último era maior do que o outro primeiro, ok? Então está aqui a descrição bíblica simbólica deste carneiro. Vejamos agora o que diz no verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então nós vimos um carneiro e agora nós vimos um bode no verso 5. Um bode, vamos dizer assim, um bode voador, porque ele vinha assim, sobremaneira, quase que voando. Haja visto o seu poder, tinha tanto poder que é como quando ele ia para uma batalha, como se estivesse voando. Haja visto a sua habilidade na guerra ou na luta. Nós vamos ver que vai tratar de um rei. Muito bem, esse bode está descrito também aqui no verso 7, diz assim: Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o feriu, ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele ou do bode. Muito bem, recordando ou recapitulando, nós vimos um carneiro com 2 chifres de tamanhos diferentes. No entanto, o segundo chifre do carneiro era maior do que o primeiro. E vimos a seguir um bode com um chifre notável, e o bode se dirigiu até o carneiro e quebrou o chifre. Então, e não houve quem pudesse socorrer, ou seja, não teve ninguém que auxiliasse o carneiro. Então aqui está descrito este carneiro e este bode. Agora, na própria Bíblia, no próprio capítulo, lá no verso 20, vai dar a interpretação do que significa este carneiro e este bode. Verso 20 diz assim: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia.
Então o carneiro tinha 2 chifres, um menor que o outro. Então o primeiro chifre entendemos que tratar-se dos medos. Isso mesmo. E o chifre maior, que surgiu por último, trata-se dos persas. Os medos e os persas são reinos unidos, que eles iam em guerra, iam em batalha, iam em conquista juntos. Então tinha uma força muito grande, haja visto esta unidade. Vejamos agora o que diz o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. Então, no verso 21, a própria Bíblia está descrevendo como aquele bode como o rei da Grécia, o reino da Grécia. Não existe um reino sem um rei, e não existe um rei sem um reinado. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dando a interpretação. Até aqui nós não temos nenhum problema com relação a explicar realmente o que está significando, porque o próprio anjo, aqui descrito, está interpretando o texto. Agora vejamos o que diz o verso 8. Diz assim, ó: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Agora aparece aqui uma questão muito interessante sobre este bode. Isso mesmo. Por quê? Porque diz que o bode se engrandeceu muito e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Contrariamente ao que o bode fez ao carneiro, pelo fato de que o bode que quebrou os chifres do carneiro, ou seja, os gregos, em batalha contra os persas, os destruiu. Os gregos que sucederam aos medo-persas destruíram o reinado dos medo-persas. Agora aqui no verso 8, nos dito que o grande chifre notável do bode quebrou-se-lhe, e em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis para os 4 ventos da terra, ou para as 4 direções da terra, os 4 pontos cardeais. Agora, lá no verso 22, também vai dar alguma informação relativa a essa questão do que ocorreu com este bode. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que os 4 reinos que se levantarão daquele mesmo povo, mas não com força, a mesma força que ele tinha. Então o texto está nos dizendo que o ter sido quebrado quer dizer e levantar 4 em seu lugar, quer dizer que aquele rei foi destruído, mas no caso aqui o texto disse quebrou-se-lhe o grande chifre, não foi quebrado por alguém. Isso quer dizer o seguinte, isso é fato histórico. Aliás, o livro do profeta Daniel é um livro bastante histórico. Isso mesmo, porque os relatos que estão contidos na Bíblia, a palavra de Deus, também estão registrados nos livros de história. Muito bem, agora a questão destes 4 chifres notáveis aqui que surgiu a partir desse primeiro rei, que entendemos também, de acordo com a história, tratar-se de Alexandre o Grande. Por isso disse um chifre notável. O próprio nome diz Alexandre o Grande. Era o rei da Grécia. E também Alexandre o Grande tinha 4 generais notáveis, que são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco. Então, Alexandre o Grande era um grande guerreiro, haja visto que ele tinha 4 grandes generais. E o texto também nos disse que o fato de ter sido quebrado e surgir 4 em seus lugares, quer dizer que o reino da Grécia, que sucedeu aos medo-persas, com a morte de Alexandre o Grande, aos 32 anos, através de uma morte súbita, ou seja, morreu
repentinamente. Com os seus 4 grandes generais, o reino da Grécia se dividiu em 4 reinos. E esses 4 reinos dividiu a terra, parte da terra, entendendo que esses reinos eles dominavam o mundo inteiro na época. Então, o mundo foi dividido por 4 grandes reis. E esses 4 reis tornou a Grécia um país dividido, e cada um desses generais reinou em uma parte, uma região específica do mundo. Agora vamos, a partir de aqui, que vai aparecer algumas questões muito interessantes relativo ao chifre pequeno, descrito no capítulo 7, e também aqui, que vai falar realmente deste anticristo. Vejamos agora o que diz o verso 9. De um deles, ou de um dos 4 ventos da terra, surgiu ou saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ou seja, de um dos 4 ventos surgiu um chifre pequeno e ele se dirige aos 3 partes, veio de uma dessas regiões e se dirigiu a 3 regiões da terra. O texto disse aqui, para o oriente, para o ocidente e para a terra gloriosa. Muito bem, entendemos também que esse chifre pequeno trata-se de Roma imperial, pois o reino que sucedeu aos gregos foi Roma imperial. Isso mesmo. Entendemos que o reino da Grécia, que durou do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C., terminou aí com esta morte de Alexandre o Grande e a divisão do Império Grego. E aí começa aqui o reinado de Roma Imperial. Entendemos também que Roma Imperial reinou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo ou da nossa era. Entendemos também que este chifre pequeno, que representa o anticristo, que representa lá em Apocalipse a besta que surge do mar, está descrito no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 8, chifre pequeno, lá em Apocalipse 13, versos 1, primeira parte do verso 1 até o verso 10, vai mencionar besta que emerge do mar. Está falando da mesma coisa, com nomes diferentes, são sinônimos do anticristo, vamos dizer assim, mais específico, do papado, pois o papado é o anticristo, pois a Bíblia diz que se coloca no lugar de Cristo e que se opõe a Cristo. Então aqui no verso 9 está falando de Roma Imperial e no final do Roma Imperial surge esse chifre pequeno, isso mesmo, é só observarmos lá no capítulo 7 do livro de Daniel, lá no verso 7, diz que fala sobre um 4º animal, e no finalzinho do verso 7, diz que esse animal tinha 10 chifres, e no verso 8 disse que entre eles surgiu outro chifre pequeno, um chifre notável, isso mesmo. Neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Por isso existe um paralelo muito claro entre o capítulo 7 e o capítulo 8, descrevendo essa questão do chifre pequeno, conforme já dito, tratar-se do papado. Vamos continuar agora no verso 10, diz assim, ó, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra. Então este chifre pequeno, agora já em sua fase papal, de Roma papal, Roma imperial, até o ano 476, e a partir do ano 538 da nossa era, surge Roma papal, isso mesmo, de dentro do Império Romano, quando se dividiu, conforme eu li lá no capítulo 7, surgiu Roma papal. Então existe assim, um link, um elo de ligação. Então existe essa duplicidade aqui, ou essa conexão Roma imperial, Roma
papal. Disse que o chifre cresceu até atingir os exércitos do céu. Também entendemos, e o texto também continua dizendo que lançou as estrelas por terra e os pisou. Ou seja, o texto está nos dizendo que Roma papal cresceu de tal forma que a ponto de se tornar tão poderoso, a ponto de oprimir, de perseguir e de matar as pessoas ou os cristãos que discordassem. Se observarmos também lá no capítulo 7, no finalzinho do verso 24, disse assim, ó, falando do chifre pequeno, depois deles se levantará outro, o qual diferente, o qual abaterá 3 reis. Então, quando o Império Romano se dividiu em 10, 3 desses reis discordou do papado e foram destruídos, foram massacrados. E aqui no verso 11 o texto está nos dizendo que ele se engrandeceu até o exército do céu e pisou em terra. Ou seja, isso representa perseguição ou de quem quer que seja que discordasse da sua forma de reinado. E entendemos que o reinado do papado era um reino misto de política e religião. Então o Papa não era só um religioso, mas era um político. E existiu também a transição de Constantino, que foi o que deu início ao poder papal. Existe uma transição de 476 até 538, houve um preparo para o surgimento do papado. Eu acredito que os meus amigos e meus irmãos estão conseguindo entender. Continuando o verso 11, diz assim, ó, e se engrandeceu até o príncipe do exército e tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado por terra. Então aqui está um ponto muito interessante que diz que o chifre pequeno aqui representado engrandeceu de tal forma que ele exerceu um tipo de sacerdócio, e o texto disse, até o príncipe do exército. Entendemos tratar-se de Jesus. Isso está descrito lá também no verso 25, diz assim, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. No verso 25, chama Jesus de príncipe dos príncipes. E aqui no verso 11, chama o príncipe do exército. E tirou o diário, aqui essa palavra sacrifício no original não existe, tirou o diário e o santuário foi deitado abaixo. Então, entendemos de acordo com a Bíblia, e se combinarmos outros textos, o poder papal, representado aqui pelo chifre pequeno, exerceu um sacerdócio humano aqui na terra, que afeta o sacerdócio de Jesus Cristo, lá no santuário celestial. Isso mesmo, quando Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, Jesus foi exercer um sacerdócio lá no santuário celestial, no lugar santo do santuário celestial. Isso mesmo, isto já estava, existe uma tipologia lá através do santuário terrestre, através do sacerdócio exercido no lugar santo, no lugar santíssimo, era uma tipologia do que Jesus faria lá no santuário celestial. Portanto, Jesus exerce um sacerdócio intercessório, intercedendo por cada pessoa que neste mundo que aceita a Cristo, ele intercede, ele é mediador, ele julga, ele é substituto através da sua morte e ascensão ao santuário lá do céu. Então existe um sacerdócio humano aqui, nas quais as pessoas vão a ele e confessam o seu pecado, e ele diz que o pecado está perdoado. Então isso significa uma interferência aqui na terra de um sacerdócio, vamos dizer, um sacerdócio abominável aqui na terra, porque é um sacerdócio humano paralelo ao sacerdócio exercido por Jesus Cristo lá no santuário celestial. Isso mesmo, e é isso que o texto está nos dizendo. E o texto continua dizendo, no verso 12, o exército lhe foi entregue com o diário
por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o fez e prosperou. Ou seja, existe na terra, por intermédio do chifre pequeno, representado ou simbolizado pelo chifre pequeno, o papado que exerce o sacerdócio na terra, ou seja, coloca por terra, ou tenta colocar por terra, porque ele não tem êxito nisso. Ele pode parecer que tem êxito nisso, mas não tem, porque Jesus Cristo é o vitorioso. Pode parecer tudo isso, pode exercitar a sua obra enganosa, mas isso não se cumpre literalmente, mas interfere no sacerdócio de Jesus. Existe uma interferência, mas não uma anulação. Isso mesmo, isso o texto está nos dizendo agora no verso 2, e prosperou, ou seja, dá a aparente ideia de que ele prospera, porque ele faz através da obra do engano e as pessoas não percebem. Se não estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, desta forma, especificamente estudando o sacerdócio terrestre que existe lá no livro de Êxodo, nós não vamos entender. Nós podemos estar sendo enganados sem saber. É isso mesmo, amigos. Podemos estar enganados se não estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, desta forma. E também não dependermos do que as outras pessoas dizem a respeito. Muito bem, no verso 13 é nos dito: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Com toda este acontecimento aqui na terra, lá no céu surge uma indagação, ou seja, um anjo pergunta para outro. O anjo, vendo tudo isso que está ocorrendo aqui na terra, toda essa confusão feita através desse sacerdócio humano feito por um homem, por uma pessoa, nas quais intercede, se colocando no lugar de Jesus, surge uma indagação muito poderosa aqui. Até quando vai acontecer essa ação abominável desse ser? Até quando vai? E aí no verso 14 vem a resposta, e ele me disse, um perguntou e o outro respondeu: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Ou seja, qual é a resposta dada a essa indagação? Haja visto esse sacerdócio abominável exercido pelo anticristo, pelo papado. Até quando vai durar isso? O texto está nos dizendo até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado desses atos abomináveis. Também vai ser, ou melhor dizendo, isso já começou a partir do cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que essa profecia terminou no ano de 1844. Isso mesmo, se estudarmos esse verso comparando com Daniel 9, que trata das 70 semanas, nós vamos entender que existe aqui uma profecia de tempo, nas quais é necessário utilizar o princípio de interpretação dia a ano, nas quais 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos. Isso mesmo, isso não é assunto, não é tema exclusivamente de uma religião. Existe um consenso nas quais isto realmente é verdade. Não poderia ser meramente 2.300 dias literais, mas sim a mais longa profecia predita na Bíblia, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial seria purificado, ou já começou em 1844. Já estamos bem adiantados no processo de purificação do santuário celestial. Aí pergunta-se: o santuário celestial necessita ser purificado?
Purificado do quê? Se utilizarmos um texto bíblico, vai ficar bastante claro lá no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 23, que diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Portanto, existe a necessidade de uma purificação do santuário celestial, não porque seres do céu pecam, mas porque seres da terra pecam e esses pecados são registrados nos livros do céu para que se faça uma aplicação de justiça. Isso mesmo. Deus não necessita deste tipo de obra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não necessitam. Mas todos os seres, incluindo os seres celestiais, os anjos, nós seres humanos que vivemos em um mundo de pecado e outros mundos por onde não surgiu, não houve pecado, necessita, porque todos os seres criados por Deus são seres que não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Portanto, Deus resolve todas essas questões, como esta aqui, este ato abominável do papado. Deus resolve essas questões no santuário do céu, onde se investiga tudo e se expõe, onde coloca em evidência, coloca todo o universo possa ver, registrado nos livros, nas quais as pessoas, um dia, os salvos especificamente, poderão confirmar a maneira justa, correta e precisa que Deus existe. Portanto, a purificação do santuário celestial significa literalmente essa questão. Existe uma obra, existe hoje, começou desde o ano 538, no ano 1798, com a ferida mortal do papado. Ele perdeu esse domínio, mas a partir de 1929 para cá, essa ferida que foi dada em 1798, começou um processo de cura e já está na sua fase final. Portanto, a obra do anticristo, descrita no capítulo 7, descrita no capítulo 8 de hoje, objeto de nosso estudo hoje, também vai falar no capítulo 13 de Apocalipse. Está falando da mesma obra, ou seja, chifre pequeno, papado, anticristo, besta que surge do mar, está falando da mesma coisa, são todos sinônimos. Muito bem, esperamos que seja importante para você, que se possa fazer essa análise, essa reflexão, que possa ampliar aquilo que você já sabe, ou se você ainda não estudou, você investigue bem essa questão do anticristo, porque nós estamos, todos os seres humanos envolvidos nessa questão, será uma ação muito contundente, muito dramática, nas quais está envolvida a questão da marca, o sinal da besta. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu amigo e meu irmão. Esse é o nosso grande desejo deste canal. Amém?